Vamos lá, ó. Aqui, ó, verso 20. Naquele dia o Senhor, naquele dia os homens lançarão as toupeiras, e aos morcegos os seus ídolos, de prata, e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. Agora está Pirognalpris. Esse tema aqui vai ser diferenciado mesmo, né? A volta de Jesus, sim ou não? Vai ser diferenciado mesmo, mas pega a fita. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. A vocês que adoram ídolos, santo disso, José, não sei quem, Maria, fulano, Beltrano, Ciclano, sabe qual é o conselho? Não foi todo que você caiu aqui, sabe qual é o conselho que eu dou para você? É o mesmo que a Bíblia está dando. A Bíblia fala para nós, Êxodo capítulo 20, verso 4 ao 6. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não lhes darás culto. Preste atenção. Não lhes darás culto, não adorarás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui está Pirognalpris. Aqui está falando que é para judeu, grego, para guardar os mandamentos? Não. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Olha só, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Está falando que é de grego, judeu? Não. Vamos lá de novo. Pegou, não pegou? Êxodo capítulo 20, verso 4 ao 6. Pega a fita. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Eu tenho certeza que você ouviu. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos lá. Voltando aqui para o texto. Verso 21. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Sabe por que espantar a terra? O que está dizendo aqui? Por que espantar a terra? Porque o povo perdido vai estar de um lado para o outro, ao tal ponto que eles vão chegar e falar o quê? Pedindo a morte, e a morte fugirá de todos eles. Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, ó. Verso 22. Aqui, ó. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Pois em que é ele estimado? Olha aqui. Olha nos meus olhos aqui, ó. A vocês que gostam de ser amiguinhos assim, ó, de falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres por aí afora, os filhos de Satanás por aí afora, que se são falsos, não é do eterno.
Não é do eterno. Nunca esqueça isso. 1 João, capítulo 3, verso 7. O texto fala assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aí no verso 10 fala assim, ó. Vamos pegar do verso 8 ao 10 para ficar bem bíblico, vamos? Assim, ó. Todo aquele que pratica a justiça, todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E aqui, ó, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não pode viver pecando. Lembra, 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 lembra do quarto mandamento. Lembra, o sétimo dia. Vamos lá, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. São manifestos. Por que são manifestos? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Aqui não está falando irmão de sangue, só irmão de sangue, não. Ele está falando irmão em Cristo. Porque todo aquele que é nova criatura em Cristo Jesus, já somos o quê? Filho de Abraão e da família de Deus. E o que mais? Filhos de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos aqui, ó. Próximo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Se alguém, porque nós vemos por aí afora, né? Ai, porque Guilherme Miller marcou data para a volta de Jesus com Ellen White. Nem respeita a minha irmã, né? Quando fala o nome da minha irmã, fala-se o nome dela assim, ó, com amor e carinho. Ellen Gold White. Fala com amor e carinho. Por quê? Porque tem duas classes, dois grupos, que se tornam um só grupo, que odeia esse nome. Ellen Gold White. Primeiro, quem? O diabão, o diabão mesmo. Ele odeia ela. E depois, quem? Os filhos dele. Falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Vai botando tudo que não presta por aí afora. Sabe por quê? Que primeiro o pai deles, né, o diabão, tem raiva dela? Por quê? Porque ele estava lá em cima, foi precipitado, porque não honrou ao Eterno. E ela, aqui, nessa podridão de pecado, nesse lamaçal de pecado, se entregou para o Eterno para ser um instrumento nas mãos do Eterno. E ela já está morta, sepultada, com o seu nomão escrito no livrão da vida do Cordeiro Santo. E ao ressoar da última trombeta, ela vai ressuscitar. E aí, eu vou ver a minha irmã naquele dia, para onde glória nosso Pai. E nós nos adentramos para as mansões celestiais. Isão, Laitão e Braitão. Vamos lá. Miller marcou a data de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. Tem uns que ficam desdenhando, é macumbeira pra cá, não sei o que, pra lá, isso, aquilo, porque fala que Ali Miller teve junto. Aí sabe o que acontece? Eu muito me admiro. Por quê? Porque dizem que são tão inteligentes por aí afora, são tão isso, aquilo, outro, não sei o quê. Aí vai, ouça as malignidades, não tem o trabalho nem sequer de entrar num Google por aí afora, dar um Google e ver lá se a história bate. Não. Aí prefere ficar pecando diante do Eterno, colocando essas malignidades, chamando a minha irmã de filha de Satanás, de não sei o que, isso, aquilo, outro, falsa profeta, falsa profetisa, Miller e não sei o que. Miller nunca teve nada a ver com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, em verdade, eu te digo, se você vê alguém por aí afora falando que marcando data para a volta de Jesus, saia fora porque é problema. Nós, da seita do sétimo dia, nem a minha irmã, Ellen Gold White,
nunca marcou data para a volta de Jesus, e sim falando para nós ficar atento aos sinais da volta de Jesus. É diferente isso aí. Diferencia isso aí. Você nunca viu, você nunca vai ver um adventista falar isso. Se falar, pode mandar na cara dele, prova na Bíblia ou prova nos inscritos da falsa profecia de vocês aí. Como vocês nos esculacham por aí afora. Você não vai encontrar base bíblica e nenhuma base, em nenhum dos inscritos da minha irmã Ellen Goldwhite, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Isão, Laitão e Braitão. Quando Jesus estava aqui, habitando no corpo de carne, ele ainda não sabia qual dia, minuto, hora, mês e ano que ele iria regressar. Mas após ele ser assunto ao céu, ele soube data, dia, hora, mês e ano, segundo, milésimo e tudo. E deixa eu te falar aqui, ó. Pelo desenrolar profético, ele está prestes a vir buscar todos os seus eleitos, que a mim e a você estejamos ali, ó, incluso no grupo dos eleitos do nosso eterno, que nenhuma que se perca. Vamos lá. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Verso 8. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 8 ao 11. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? O meu irmãozão, inspiradão pelo Espírito Santo, deixou isso aqui escrito assim para nós. Vamos lá, ó. Vamos lá, Atos capítulo... Mas eu amo demais falar da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Primeiro, eu amo a volta do nosso amado, né? Namora a eternidade. Meus irmãos, namora a eternidade. É você que não namora a eternidade, namora a eternidade. Para onde glória nosso Pai, amém? Vamos aqui, ó, verso 8 ao 11. Atos capítulo 1, verso 8 ao 11. Vamos lá, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Se você dá um Google aí, você vai ver que o nosso Brasilzão, ele está incluso nos confins da terra. Por quê? Porque o Evangelho eterno já rodeou em todo o globo terrestre. Vê o vídeo anterior aí, para a glória do nosso Pai, amém? Vamos lá, ó. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo com o que viste subir. Com o que viste subir. E aí sabe o que acontece? Todo olho verá. E ele, ó, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Esse dia vai ser um dia de alegria para poucos e um dia de tristeza para muitos. Sabe por quê? Porque Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14, a palavra do nosso Pai fala assim para nós: entrai pela porta estreita.
Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos lá, meus irmãos, continuando. Aí sabe o que acontece nesse exato momento? Quando nós olharmos de uma a outra extremidade dos céus, que nós nos depararmos com isso. Mas deixa eu mudar de Bíblia aqui, né? Porque senão assim não vai não, né? Vamos lá, não estou com muita carreira mesmo, né, meu irmão? Vamos lá, senhor Izão, Laitão e Braitão. Aqui é a volta do nosso amado, rapaz. Aqui, ó, o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Revelation, chapter 6. Revelation, chapter 6, verse 15 to 17. Aqui, ó. Olha meus olhos aqui, ó. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. Olha bem dentro dos meus olhos aqui para a glória ao nosso Pai, amém? Meus irmãos, petition, please. Petition, please. Fica ligadão aí, para a glória ao nosso Eternão. O que vai acontecer aqui, ó? Sabe por quê? Aí nós vamos ler assim, ó, ao reverso e ao inverso. Vamos aqui, vamos mudar aqui para nós ler ao inverso e reverso, vamos. Para ficar bem beautiful aqui, é bem beautiful. Lembra, você que está aprendendo inglês, não é beautiful não, a palavra não, é beautiful, é beautiful. Pega a fita aí, hein? Aqui, ó, Revelation chapter 16, verse 18, aqui, ó. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty, an earthquake and so great. Aí sabe o que a palavra nós está falando por aqui, ó? Aqui, ó. E ouvi vozes, aqui, Apocalipse capítulo 16, verso 18. Aqui, ó. E ouvi vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, o qual nunca houve, desde que há homens sobre a face da terra. Um terremoto tão grande, um terremoto tão forte e tão grande. Na tua Bíblia pode dar o reverso, mas não tem problema, dá no mesmo. O que está dizendo aqui, ó? E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, o qual nunca houve, desde que há homens sobre a face da terra. Um terremoto tão forte e tão grande. Aí sabe o que acontece nesse exato momento aqui? Aí vai estar aquele desesperão assim, ó, correndo de um lado para o outro, e vai para lá e vem para cá, e não sei o que, isso, aquilo, outro. O resumo da sinopse, assim, da conclusão, é que todos os salvos vão estar aqui, ó, só tranquilão. Só assim, ó. E os trovões vão blá, 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 e relâmpago, tá, blá, e para raio, não sei o que, isso, aquilo, outro. E o mundo balançando para a direita, para a esquerda, a terra rachando. Quando nós pensar que não, o céu também está rachando do oriente ao ocidente. Por quê? Porque o Todo-Poderoso está vindo com todo poder e grande glória. E aí, ó, os perdidos estão o quê, ó? Sabe como é que os perdidos vão estar, ó? Vamos aqui, ó. Aí sabe como é que os perdidos vão estar aqui, ó? Revelation chapter 6, verse 15 to 17. The Bible says, aqui, ó. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the denses and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb.
For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand?